Querido Deus e nosso Pai, que estamos em Tua presença, Senhor, fazendo parte deste santuário nesta noite. Estamos sedentos pela Tua palavra. E aqui está o Teu Filho que nesta noite há de ministrar. Senhor, a Tua palavra, que ela seja ungida, que Ele seja usado nesta noite para o louvor e para a glória do Teu nome. E que Ele seja um instrumento, um canal de bênção para a vida de todos nós aqui presentes. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Agora nós vamos ouvir a palavra. Você fica aí intercedendo, orando, buscando, né? Josué, com você e o Espírito Santo. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Meus irmãos, eu ainda sou daqueles pregadores que treme quando recebe a oportunidade, viu? Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado a chegar a esse santo lugar para ministrar uma palavra do Senhor Jesus aos vossos corações. Eu acredito que ninguém veio ouvir o homem, mas eu acredito que se essa casa encheu, foi para ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Posteriormente, quero agradecer ao pastor Luciano, que tem abrido essa oportunidade para nós, nosso amigo, também tem nos trazido. Enfim, quero agradecer a amada igreja por vir até esse santo lugar para glorificar a Jesus Cristo de Nazaré. Só quem veio glorificar a Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem uma palavra para você. Não, você não saiu de casa em vão. Seu dia talvez foi cansativo, lutas bateram na sua porta. Você passou o dia através de provações, até mesmo no deserto. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para você. Você pode até ter entrado triste, mas eu te garanto que você vai sair daqui alegre. Porque a palavra do Senhor é alegria para o coração do homem. Abra sua Bíblia. O evangelista Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. Amém? A minha esposa, a gente tinha se programado, irmão, sou casado. A gente fala a minha esposa, o povo fica. Eu sou casado, irmão. E a gente é novinho, né? Mas coisa boa é quando o jovem casa com a pessoa certa, novo. E a minha esposa era para ter vindo comigo, ela sempre vai nas minhas viagens, mas infelizmente através do trabalho dela ela teve que ficar. Mas mandou a paz do Senhor para todos, amém? Estamos ali em Tapajé, sob os cuidados de Deus, através da vida do pastor José da Costa Melo, conhecido como pastor Zezinho. Já podemos ler? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada, e com ele iam os seus discípulos, uma grande. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo ao enterro do filho único de uma, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levanta-te. O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus.
Um grande profeta se levantou dentre nós, dizia eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia, regiões circunvizinhas. Meus irmãos, antes de adentrarmos ao texto, cabe acrescentar, cabe dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, ele foi escrito durante o Império Romano. Império Romano esse que cresceu através da união de pequenas cidades e se tornou tão conhecido Império Romano. Você vai ver que o Evangelho, segundo escreveu Marcos, Mateus, Lucas e João, é um Evangelho que vai ser construído paralelo ao Império Romano. Só que cabe a nós observar uma coisa: esse Evangelho foi escrito paralelo ao império que para a época era um império poderoso. Porém esse império caiu, mas o Evangelho que estava sendo escrito paralelo a ele ainda está de pé. E é importante a gente parar e observar que o Evangelho de Jesus Cristo foi já começando a ser escrito e já começou tendo perseguições. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. E você vai entender que quando Marcos escreve o evangelho, Marcos direciona o seu evangelho aos romanos. Aí depois vem Mateus. Mateus escreve o seu evangelho e direciona aos judeus. Aí vem Lucas. Lucas escreve o seu evangelho e direciona aos gentios. Aí vem João e escreve o seu evangelho e direciona a igreja. E eu vendo isso, eu fui parar e perguntar a Deus: o que é evangelho? E evangelho é dar boas novas às pessoas. Evangelho significa dar boas notícias às pessoas. E quando eu vejo que Marcos direciona o seu evangelho para uma certa pessoa, quando eu vejo que Lucas direciona o seu evangelho aos gentios, quando eu vejo que João direciona o seu evangelho à igreja, eu posso entender que Deus não faz acepção de ninguém e que Deus tem boas novas para o rico, Deus tem boas novas para o pobre, Deus tem boas novas para o feio, Deus tem boas novas para o bonito, Deus tem boas novas para o seu povo. Aleluia.
os caminhos que tinham a sombra. Aleluia. Jesus tinha por obrigação ir até lá? Não. Mas ele foi. Irmão, eu estou falando não é de 1 quilômetro não, irmão. Estou falando de 30 a 50 quilômetros. E Jesus não está a 30 a 50 quilômetros de distância. Jesus está exatamente no teu coração. Quem entendeu da glória? Aí você vai ver, deixa eu correr. Sou pontual. Aí você vai ver que Jesus entra. Aí o texto vai dizer assim, ó. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele os seus discípulos uma grande multidão. Só que quando Jesus chegou em Naim, a cidade estava alegre. A cidade estava numa época de festa. Não. Aí a Bíblia vai contar a história de uma mulher. A Bíblia não diz o seu nome. No versículo no capítulo que a gente leu, só intitula ela como uma viúva da cidade de Naim. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela perdeu o seu marido e agora ela perdeu o seu filho. Escuta aqui, ó. Para quem não sabe, a mulher naquela época, ela não tinha autonomia para procurar o seu próprio emprego. O homem era quem tinha a obrigação de sustentar a casa. O homem era que tinha a obrigação de colocar o alimento na mesa. Só que ali, o marido dela morreu. A dor foi grande? Foi. Só que agora, o refúgio dela era o quê? O filho. Porque se o marido que sustentava a casa morreu, mas eu tenho ainda meu filho que pode trabalhar e me sustentar. Só que aí, irmãos, o filho morreu. E agora quem vai sustentá-la? Talvez quando ela perdeu o seu filho, ela disse: pronto, estou desamparada. É o jeito de mendigar. Estou à mercê da sociedade. A minha vida se acabou. Aleluia. Só que a gente se esquece o que Deus fala em Isaías capítulo 49, versículo 15. Que pode até uma mãe se esquecer do seu filho. Todavia, eu, Deus, nunca vou te esquecer. Ela estava perguntando assim, ó: quem vai me sustentar? Quem vai cuidar de mim? De onde vem o meu sustento? Na medida que ela estava perguntando, parece que eu vejo Jesus dizendo: te acalma, que o teu sustento está chegando. Te acalma, porque você não está desamparado.
mistério, né? Ela só tinha uma entrada. Vamos pensar comigo. Se ela só tinha uma entrada, logo, só tinha uma saída. E a questão cultural, isso é questão cultural. Não se podia passar mais de um dia com o corpo. Morreu de manhã, tem que enterrar à tarde. Tinha que ser rápido para não se contaminar. Mas se tem alguém que mais quebrou o protocolo, foi chamado Jesus. Foi um dos homens que eu mais vi quebrar protocolo. Meu Deus do céu. Aleluia. A Bíblia vai dizer, que alguns historiadores falam que esse enterro foi à tarde. Aí você vai ver, aleluia, que Jesus estava a caminho de Naim. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus não encontrou ela em casa. Jesus não encontrou ela no meio do caminho. Segura aí. Ela arrumou o seu filho. Que lá vai ela no meio do caminho. De cabisbaixo, triste. Mas lá vai ela. E era cultural. Quando o corpo passava, tinham que fechar a cidade. Os cemitérios naquela época eram cemitérios fora da cidade. A cidade não aceitava cemitérios dentro. Então a mulher ela teria que enterrar o seu filho fora da cidade. E lá vai ela. E os fechadores de porta, tudinho preparado, para assim como ela passar, eles fecharem a porta. Só que como eu falei para vocês, só existia uma entrada e uma saída. E se Jesus estava indo para a cidade de Naim, não tinha como não se encontrar com ele. Aí a Bíblia vai dizer, que quando ela chega na porta da cidade, quando ela chega na porta da cidade, os fechadores de porta, irmão, tudo assim, já passou o marido, quando passar com o filho, fecha a porta, porque é desgraça. Mas quando eles estavam tendo de fechar a porta, quem é que chega? Quem é que chega? Aleluia, eles já iam fechar a porta, mas aí quem foi que chegou? Jesus Cristo de Nazaré. E eu gosto de Jesus, porque assim que Jesus chega, ele toca no esquife. Quando ele toca no esquife, quem tocava era impuro, mas eu vou saber alguém dizer que Jesus era impuro. Aleluia! Quando Jesus toca o esquife, ele quebra o protocolo.
fechador de porta. Hoje você não vai fechar a porta não, hoje a porta vai ficar aberta, porque hoje não vai sair morte, mas vai entrar vida. Vai entrar vida. Em vez de sair morte, de Naim, entrou Jesus, que é a vida. Toca no esquife, a multidão para. E é interessante dizer, irmãos, que existiam duas multidões, uma que seguia Jesus, que vinha muito alegre, porque Jesus vinha fazendo maravilhas, e outra que ia triste, porque tinha um defunto. Aí, Jesus olha para a mulher e diz a seguinte coisa: mulher, não chore, mas entenda o mistério. Ela tinha total direito de dizer assim: se não é para chorar, é para ser o quê? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Ela tinha total direito. Eu já perdi o meu marido. Eu já perdi tudo, perdi meu único filho. Se não é para chorar, é para fazer. Deus está falando aqui para você que a dor é grande. A perda não é fácil. Mas não chore. A prova que você está passando lhe corrói, lhe maltrata, mas a palavra do Senhor para o seu coração é: não chore. Aleluia. Vamos para a Bíblia. Apocalipse vai nos dizer que você pode estar chorando, a luta pode te estar maltratando, mas haverá um dia que o próprio Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quem está recebendo glorifica a Deus. Você pode estar chorando, mas haverá um dia
chore. Não dê um gosto ao Satanás. Não chore. Aleluia. Não chore. Diga assim, Senhor. Diga assim, olhe para o irmão que está ao seu lado, diga assim. Não. Não sei que você não jantou ainda, mas diga pelo amor de Deus. Não. Chore. Glória. Fica de pé. Fica de pé. Naquele dia, Jesus estava ressuscitando o jovem. Foi uma morte física. Mas a pior morte não é a física. A pior morte é a morte espiritual. Eu convido a irmã de amarelo, que usa óculos parecidos com o meu, a louvar ao Senhor. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: Deus não te fez para